Tudo bom, pessoal? Vamos chegando. Estou me preparando aqui para poder conversar com a minha entrevistada, doutora Keila. Vai conversar comigo. Demorou um pouquinho, né, para a gente poder conseguir Não há problema. Ficar online, né? Mas agora deu tudo certo. Muito obrigada pela senhora ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui agora conversando com a gente. Já temos perguntas aqui, inclusive. Tudo bem? Primeiro eu quero saber o seguinte, como é que você está se virando nessa história de pandemia, atendendo o paciente também presencialmente? Como é que está a sua vida? Não, nós estamos atendendo. Em nenhum momento, na verdade, a gente parou de atender. Nós tomamos algumas medidas, assim, preventivas para poder atender melhor nosso paciente, mas nós não paramos. A gente não está fazendo atendimento virtual, mesmo porque na nossa especialidade não tem como fazer isso, né? Porque a gente precisa examinar o paciente. Existem aparelhos que a gente consegue examinar, que são aparelhos que aumentam a imagem do olho e tudo, então não dá para fazer isso pelo WhatsApp, né? Então, nosso atendimento é só presencial. E nós não paramos. A gente diminuiu o ritmo de atendimento, né? Espaçamos um pouco mais as consultas entre um paciente e outro, para ficar com pouca gente na sala de espera. Recomendamos os pacientes para trazer um acompanhante só. Colocamos álcool em gel, contratamos uma empresa para fazer uma desinfecção antes do atendimento mais especial. E estamos fazendo assim, usando máscara, né? E todos os funcionários, fazendo higienização. Nós fizemos um treinamento com todos os funcionários para eles aprenderem essa nova rotina de limpeza, né? Da superfície do balcão e tudo. Então, a Muito gente bom. está assim. Olha só, seus pacientes estão aqui já se declarando para você. Eu não vou chamar você de senhora, não, tudo bem? Posso chamar de você? Claro, pode chamar de você. Eu também não quero, não. Senhora, não. Então tá bom. Então tá bom. Você é muito jovem para chamar de senhora. Olha só, isso era uma das perguntas que eu tinha aí, que você já esclareceu, dizendo o seguinte: a gente está atendendo normalmente. Muitas pessoas têm tido mais medo de continuar seus tratamentos em diversas especialidades, né? E eu sei que tem um limite, porque tratamentos importantes estão paralisados. E é preciso que as pessoas saibam que ninguém melhor do que os médicos estão muito mais bem preparados do que a gente na sociedade com essa questão de higiene. Isso para você já é uma realidade de trabalho, né? Então é importante, assim, não pare seu tratamento por causa disso, que os médicos já estão na frente nessa questão da higiene. Todo mundo quer saber o seguinte: os olhos estão muito mais em evidência agora, porque a gente está usando máscara, a gente olha mais para eles, a gente descobriu que eles falam muito, a gente consegue ver pela expressão muito que as pessoas estão falando, mas eles também podem ser porta de entrada para infecções, né? Inclusive conjuntivite, que é causada por corona. Que cuidados especiais a gente tem que ter nessa época do ano, por causa da temperatura, do tempo e também por causa da Covid, doutora? Porque é o seguinte, realmente os olhos são uma porta de entrada para a infecção, né? A porta de entrada é nariz, boca e os olhos, né? Então, a gente consegue ter contato com o vírus consegue entrar dentro do organismo através dos olhos. Então, o nariz e a boca, a gente já protege com a máscara. E os olhos, quem usa óculos, também já tem uma barreira física, né? Para proteção. E as pessoas que não usam óculos, o olho está mais exposto. Só que o olho também ele tem mecanismos de defesa locais e que já ajudam a combater determinadas infecções, né, naturalmente. Então, o cuidado que a gente orienta, que a gente acha que é mais importante, é evitar realmente de manipular os olhos com as mãos quando você está na rua ou quando você está num lugar onde você não pode higienizar bem as mãos, né? Então, você evitar o contato, evitar de coçar, sempre que sentir coceira, ou você pisca o olho com um pouco mais de intensidade, ou então, se você tiver um lenço de papel descartável, você coça com o lenço, depois descarta, joga o lenço fora, e depois, se puder, botar um álcool em gel. Então, assim, esse é o cuidado básico principal, né? E com a temperatura seca, o clima de Brasília já começa a mudar nessa época do ano, né? Então, a gente já tem
aquela sensação de areia nos olhos por conta Sim. do clima mais seco. Então, a gente recomenda o uso de lubrificante sempre. E o lubrificante acaba servindo também como uma forma de limpar, de higienizar os olhos, né? Você tira aquela camada de poeira que que normalmente cai, né? Então, o lubrificante acaba ajudando nesse sentido também. O papel da lágrima nesse contágio, ela também é perigosa para transmitir doenças oculares ou infecções? Não tem nada confirmado de que na lágrima você vai ter uma quantidade de vírus suficiente para poder fazer infecção, né? Para poder infectar outras pessoas. A via de transmissão é da secreção respiratória mesmo, que vem da boca e do nariz. Então, o olho, ele não é uma porta de saída para o vírus, é uma porta de entrada, né? A gente só transmite o vírus pela secreção conjuntival, pela secreção dos olhos, quando a gente está com conjuntivite. Porque a conjuntivite também é uma das manifestações do Covid, né? Você pode ter anosmia, que é a diminuição da percepção de cheiro, né? Você pode ter tosse, você pode ter febre e você pode ter conjuntivite como uma manifestação da doença. Nesse caso, quando você tem a conjuntivite como manifestação da doença, aí sim você pode transmitir, aí o vírus vai estar nessa secreção e você pode transmitir como você transmite qualquer outra conjuntivite viral, né? Agora, Mas só quando você tem conjuntivite. Agora, doutora, mas não significa que quem está com conjuntivite está com Covid nesse momento, né? Não. Isso é também importante a gente saber. A conjuntivite é uma das manifestações da Covid, mas existem várias viroses que causam conjuntivite também. Então, assim, é importante você ir ao médico, porque aí a gente vai avaliar não só aquela conjuntivite, mas todo o quadro sistêmico do paciente. A gente vai, normalmente, quando a gente tem atendido os pacientes com conjuntivite no consultório, a gente sempre pergunta se ele está sentindo alguma outra coisa, né? Se ele está sentindo tosse, se ele está sentindo fraqueza, se ele está sentindo dificuldade respiratória, porque aí a gente conduz mais aquele caso. E quando a gente trata e sempre deixa a recomendação para o retorno, para a gente ver como que evoluiu aquela conjuntivite. Mas, como você falou, não significa que a pessoa com conjuntivite não precisa apavorar, Ó, né? gente, De tá achar vendo? que está com Covid. Não. Ô, doutora, na semana Oi? passada, eu tive 3 pessoas que eu conheço, que não se conhecem, mas com terçol. Isso é uma coincidência? É uma época propícia para isso? Tem alguma relação com o momento que a gente está vivendo ou não? Olha, tem, porque normalmente o terçol, ele aparece quando você tem uma queda da imunidade, né? Ou quando você está estressado, falta de sono, tudo isso afeta o organismo e você predispõe a ter o terçol. Então, esse momento que a gente está vivendo de mais tensão, né, com relação a uma série de coisas, não só a doença em si, mas toda a realidade que a gente está vivendo agora, né? Então, até a questão política também, isso tudo deixa as Imagina, não tem pessoas mais ninguém tensas, mais tenso. preocupadas. Demais. Aí, então, essa tensão, ela pode diminuir o sistema, baixar o sistema imunológico e predispõe ao aparecimento do terçol. Eu anotei uma pergunta aqui, eu só não anotei o nome da pessoa, mas ela está aqui assistindo a gente. Disse o seguinte: está mais exposto a celular, à internet, à televisão, porque está isolado em casa, não tem o que fazer. E está sentindo mais dores de cabeça. Essa exposição, ela é prejudicial? Qual é o limite disso? O que a gente recomenda é que pelo menos a cada 1 hora a pessoa pare, interrompa a sua atividade no computador ou no celular e faça alguma outra coisa, né? Porque se você passa mais do que 1 hora seguida na frente dessas mídias, realmente a gente vai ter uma tendência maior a 2 coisas principalmente: a ressecamento dos olhos, né? Porque a gente pisca menos, o número de piscadas por minuto diminui quando a gente está fixo, lendo ou fazendo alguma atividade no computador ou no celular. Então, você tem essa sensação de olho seco e pode ter dor de cabeça, né? E existe também a emissão da luz azul por essas mídias, por essas telas. E essa emissão da luz azul, ela dá mais fadiga mesmo na visão.
Então, a gente tem recomendado também o uso de lente que tem o filtro de proteção, tem um filtro azul que bloqueia a percepção da gente dessa luz e dá mais um descanso. E a diminuição também da Inclusive, para luminosidade do pacientes. aparelho pode trazer mais conforto, né? Isso, isso também, diminuir a iluminação. De repente, se você trabalha com texto, que você pode aumentar o tamanho da fonte também, ajuda, né? Agora, é claro, quem mexe com imagem, tudo não tem muito jeito, mas, por exemplo, tem muita gente que trabalha em tribunal, que mexe com processo, e são textos longos às vezes, então você pode aumentar o tamanho da fonte para dar mais conforto Facilitar, também. né? A Cris Brito, que também está aqui assistindo a gente, pergunta se diabetes aumenta a predisposição para glaucoma. Aumenta. As pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes e têm mais de 40 anos são pacientes considerados do grupo de risco, né? Então, porque tanto a retinopatia, tanto a diabetes quanto a hipertensão arterial, elas modificam a vascularização do corpo de uma maneira geral, né? E isso pode afetar o nervo óptico e predispor ou piorar um quadro de glaucoma. A Jamile está perguntando se existe marca de lubrificante melhor ou pior, ou se a eficiência é a mesma. Olha, todos que estão no mercado são bons. O que eu acho que faz a diferença, que é o grande diferencial, são os colírios que não têm conservante ou os colírios que têm conservante que se modifica quando entra em contato com os olhos. Então, eles ficam mais inertes, né? Porque o conservante, ele, em alguma medida, ele causa alguma irritação. E tem pessoas que têm mais sensibilidade a determinados tipos de conservante do que outras pessoas. Então, o que a gente tem preferido prescrever são colírios que ou não têm conservante, que aí existem uma série de lubrificantes assim, ou então os conservantes que são modificados. Eles se transformam em outra molécula menos agressiva para o olho quando entra em contato. A Juliana está perguntando aqui se catarata tem como operar depois de velha. Como é que é? Não entendi a pergunta. Se tem como operar a catarata depois de velha. Eu acho que as pessoas que geralmente sentem a necessidade de operar, que se manifesta a catarata, elas já têm uma idade um pouco mais avançada, né? É muito difícil ver um jovem com catarata, Exatamente. não? Normalmente, a catarata, ela aparece depois dos 60 anos, entre 60 e 65 anos. É a faixa etária de maior incidência. Acontece catarata mais cedo? Acontece, só que com uma frequência menor. É uma doença, na verdade, nem é uma doença, a gente não pode considerar uma doença, é um processo de envelhecimento do cristalino. Natural. Então, ele realmente vai acontecer com a gente com mais idade mesmo. E normalmente a gente opera as pessoas nessa faixa, entre 60 e 70 anos. A maioria das pessoas operam nessa faixa etária. E sempre que a gente vai fazer cirurgia, a gente pede exames pré-operatórios, né? E nesse exame pré-operatório inclui avaliação cardiológica. Então, o cardiologista da pessoa vai avaliar, ver como é que está a saúde dela de uma maneira geral, para ver se ela é liberada para poder fazer a cirurgia. Então, o paciente que é liberado pelo seu cardiologista para fazer cirurgia, ele está totalmente apto para fazer. E a cirurgia de catarata também é uma cirurgia que ela é feita com sedação, né? Então, é uma substância só que faz você dormir. É o mesmo sedativo que é usado para você fazer endoscopia, colonoscopia. Então, assim, você não tem um risco importante sistêmico, né? E a gente sempre faz com anestesista no centro cirúrgico. Então, qualquer problema, qualquer complicação que dê naquele momento em algum paciente, eventualmente, tem como ele ser avaliado, ser socorrido na hora, né? Mas hoje em dia é muito raro isso acontecer. Simples, É né? uma cirurgia rápida. É uma cirurgia rápida que demora, em média, 10 minutos. Então, o tempo de sedação é muito curto, né? Então, não tem problema nenhum. Respondendo a pergunta dela, não tem problema nenhum operar sendo mais
velho, não tem problema. E a catarata, na verdade, você falou, é um envelhecimento, né? É como se fosse uma camada que aparece de pele, de gordura, e é laser que vocês usam para eliminar. Explica pra gente assim de forma bem simples, só pra gente entender que processo é esse. Não, a catarata é um processo de opacificação do cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro dos olhos, que é uma lente transparente. Com a idade, ela vai perdendo essa transparência e vai ficando opaca. Então, é como se você estivesse vendo através de um vidro sujo, né? Então, a cirurgia consiste em você remover esse cristalino que está opacificado e fazer um implante de uma lente artificial lá dentro, que vai ficar exatamente no mesmo local onde estava o cristalino. Então, é um lugar fisiológico, né, para você ter uma lente. E essas lentes, elas não dão reação, né? Então, não tem problema de você ter uma rejeição à lente, né? É um material inerte que fica para o resto da vida. E uma vez que você colocou essa lente lá, ela não é removida. Você fica e fica perfeita a visão normal, como você tinha antes de acontecer essa degradação. Fica. E hoje em dia a gente tem vários tipos de lente intraocular, inclusive lentes multifocais, que corrigem a graduação tanto de longe quanto de perto. Então, tem muitos pacientes que optam por esse tipo de lente que depois nem óculos vai precisar de usar mais. Agora, essas lentes também, ela não depende só do paciente escolher, né? Ele tem que ter indicação. Então, ele não pode ter nenhuma outra doença mais importante no olho e tudo. Então, isso o médico vai avaliar. Se ele é um paciente que pode usar essa lente multifocal. Mas ele podendo, não tendo nenhum problema, e o médico autorizando, liberando o uso dessa lente intraocular multifocal, a maioria das pessoas não usam óculos depois. O Henrique Martins diz que tem 2 filhos, um de 11 anos e outro de 15. Ele quer saber se os filhos passam muito tempo na luz branca, se essa exposição à luz branca é prejudicial para a visão. Tem diferença da luz branca para amarela? Direta ou indireta? Prejudicial, assim, diretamente não. A questão é que a iluminação, a forma como você ilumina o ambiente com a luz branca, ela é diferente da iluminação de luz amarela, ela é menos eficiente, né? Então, acaba que você força um pouco mais. Se você está no ambiente, é a mesma coisa de você estar lendo no escuro, né? Não é que vai fazer mal você ler no escuro, é porque o esforço que você tem que fazer é maior se você não tem uma qualidade de iluminação boa do seu ambiente, né? Quanto melhor a iluminação, melhor a sua qualidade de visão e menor é o esforço que o seu olho tem que fazer. Porque, assim, o olho, ele faz tudo para te mandar... O cérebro manda comandos para o olho para ele enviar a melhor visão possível, entendeu? Então, se ele está recebendo uma imagem que não tem uma boa qualidade, ele vai mandar um comando para o seu olho para você fazer um ajuste, para você entregar para ele uma visão de uma imagem um pouco melhor, né? Então, esse esforço é que às vezes pode dar dor de cabeça, pode dar dor na musculatura ocular mesmo, você sentir dor no globo ocular. Então, é basicamente isso. E ainda dá uma ruguinha aqui, a senhora tá vendo, né? Que eu tô aqui fazendo assim para prestar atenção na luz aqui, ó. Aí a gente fica com essas marcas de expressão e corre para botar um botox depois. A Lili... Exatamente. Mas isso que eu ia falar, ainda bem que hoje tem o botox para ajudar a gente, né? Graças a Deus, a evitar esse tipo de... Para mim, botox tem 2 problemas, doutora. Ele custa caro e passa rápido. Os únicos. Mas eu acho uma das grandes invenções desse século. Você pode perceber, eu tô sem, porque eu ainda tô, assim, voltando aos pouquinhos para minha vida médica. A Lili quer saber o seguinte: se nessa época de pandemia é recomendado o uso de lentes de contato? Olha, a princípio, né, até Beijo, Robson. A Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, ela não, a recomendação que ela faz é para você ter mais cuidado com a higiene das lentes, né? Então, sempre que for retirar a lente dos olhos, fazer uma boa limpeza das mãos antes, fazer uma limpeza boa das lentes. Então, assim, você tendo aquele cuidado básico, não chega a ser uma contraindicação. Você não está contraindicado a usar lente de contato. E existem hoje também as lentes de uso diário, que você
coloca de manhã, passa o dia todo com ela, retira à noite, tira e joga fora. Então, ela não precisa ser higienizada, né? E, então, assim, é mais os cuidados básicos mesmo, mas não chega a ser uma contraindicação, não. A gente fala aqui que o uso do óculos ajuda muito, é uma barreira, né, física para os vírus, mas tem dado tanto trabalho, doutora, porque você usa máscara com óculos, embaça o óculos. A senhora já descobriu algum truque que diminua esse problema? Olha, na verdade, o que você tem que tentar fazer é impedir a entrada de ar, do ar quente que sai da sua boca para subir, para não ficar embaçando os olhos, porque é esse ar quente que faz embaçar. Então, se você faz a fixação da máscara nessa região dos olhos e do nariz, né, você evita realmente a subida do ar e aí melhora bastante. Tem uma travadinha, vamos esperar. E eu esteticamente, mas é bem eficiente, é você colocar aquelas fitas de micropore. Você tem a máscara aqui, você coloca uma fitinha de micropore vedando essa região. Vai ficar aparente. Também botar aquelas fitas dupla face, aquelas fitas mais adesivas, você coloca por dentro da máscara e fixa nos 4 pontos, mais ou menos, aqui dessa região. Então, a máscara vai ficar grudadinha no seu rosto e o ar não vai subir. E também tem aquelas máscaras que tem aquele arozinho de metal que também ajuda a firmar um pouco mais, né? E uma coisa uma notícia também que eu fiquei sabendo recentemente é que existem uns lencinhos que você usa, você faz a limpeza das suas lentes com esse lenço e ele evita que você, mesmo que entre aquele ar quente, ele cria como se fosse uma película na sua lente e evita o embaçamento. Existem algumas óticas que estão vendendo esse lencinho. É como se fosse aquele lencinho de limpeza mesmo, normal de lente. A senhora está falando Só muito que ele tem de como a gente manusear, de como a gente fazer, lembrando que quando a gente for pegar na máscara, a gente tem que estar com a mão super higienizada, né? O indicado é sempre que a gente pegue na máscara pela alça lateral e nunca pela essa parte aqui, porque a gente contamina a máquina. E a Maria Clara está perguntando aqui o seguinte, ela mandou, eu xeroquei as perguntas aqui, ó. Qual o tempo certo de lavar máscara de pano? Porque tem isso, né? A gente se fica com a máscara muito tempo, ela passa a ser uma coisa contaminante. Você tem que fazer a higienização e trocar de máscara de tempos em tempos. Como é que você fala dessa lavagem e dessa troca de máscara? Exatamente. Olha, o que a gente tem recomendado é de entre 2 a 4 horas, né, que você usa constantemente. Agora, por exemplo, no nosso caso, né, que a gente passa um período inteiro de máscara, então a gente tenta ficar nesse período em torno de 4 horas. Então, por exemplo, se eu trabalho de manhã, eu fico a manhã inteira falando, porque assim, tudo depende da quantidade de partícula que você está emitindo também para sua máscara. Então, assim, se você fala mais, você vai estar contaminando mais a máscara. Se você espirrou durante o período que você está com a máscara, você eliminou mais. Então, existe uma questão de bom senso também, né? Então, o que a gente fica são 4 horas seguidas, né? Que é o período que a gente fica máximo com a máscara. Chegando em casa, a gente troca à tarde, eu uso outra máscara, né? Então, agora, para as pessoas no uso do dia a dia, que às vezes usa eventualmente, que não usa um período longo, contínuo, então a gente recomenda que fique um dia. Todo dia você saiu, foi no supermercado, fez alguma coisa, chegando em casa você tira, descarta aquela máscara e vai lavar, né? Então, é diariamente. Agora, no nosso caso, ou para pessoas eu venho para o trabalho, como eu chego cedo no trabalho, passo a manhã inteira aqui, como a senhora falou, eu falo demais. Ou só à tarde, depois falo pelos cotovelos, porque eu sou comunicadora, eu sou dessas. Eu tenho uma necessaire na minha bolsa com várias máscaras higienizadas.
Quando eu vejo que a máscara já está ficando úmida, eu vou lá, coloco num saquinho de máscara suja, pego uma máscara nova e vou fazendo toda essa troca para me prevenir. A Josiane Soares fala, esse corona... Desculpa, te interrompi. Isso, Pois é isso mesmo, é exatamente isso. Então depende, você tem que ter bom senso e depende da sua atividade. Se você saiu com a máscara e não falou muito Josiane com Soares ela, fala, esse né, coronavírus já essa fizeram alguma necessidade vacina? A de gente você já sabe que trocar a estão cada testando 2 ou a cada agora, 4 uma horas. de Oxford começou a ser testada em pacientes no Brasil. Isso pode demorar. E o que eu quero dizer é o seguinte, a máscara vai ser uma realidade